Você já se perguntou por que tem pessoas que não param quietas nem por um minuto? E por que outras são teimosas a ponto de não pedir desculpas nem quando estão erradas? E por que algumas pessoas conseguem convencer todo mundo com a palavra, mas elas mesmas mudam de opinião o tempo todo? A resposta para isso pode estar nos céus. No mês em que você nasceu, na constelação que regia aquele período. Hoje, você vai conhecer as características dos 3 primeiros Mazalot do calendário bíblico, dos 3 primeiros signos, Talê, Áries, Shor, Touro e Teumim, Gêmeos. Você vai descobrir quais destes perfis combina mais com você. E mais importante, o que você precisa trabalhar em si mesmo para viver melhor, considerando tais influências espirituais. Mas apenas um lembrete neste vídeo. Cada mês judaico tem um mazal, uma constelação que carrega uma energia específica. Portanto, o mês em que você nasceu no calendário hebraico te dá uma afinidade espiritual com aquela energia, mas isso não se trata de um determinismo. Você pode e deve trabalhar, consertar, crescer. Mas ele te dá também um norte do por onde começar este alto trabalho espiritual. Um ponto de partida para você se entender e se conhecer melhor. Então, vamos direto ao ponto. O primeiro Mazal Talê, conhecido como Áries, o líder que precisa de humildade, que rege o mês bíblico de Nissan. Qual é a energia deste mês? Redenção. Foi em Nissan que o povo de Israel saiu do Egito. É o mês, portanto, da liderança, do recomeço e da coragem. O perfil da pessoa que tem afinidade com Talê é o seguinte: são pessoas geralmente inquietas, não param quietas nem por um momento. Se você tem um amigo que não consegue ficar parado, que está sempre começando algo novo, grande chance de ele ter afinidade com Talê, com Áries. São criativas, são pessoas com tendência a serem produtivas e regidas pela energia do elemento fogo, o elemento de Talê. Portanto, Áries é um mazal regido por fogo. Está sempre para cima, sempre se movendo e superando obstáculos. O que elas querem? Querem ser líderes. Querem estar sempre por cima, serem sempre os primeiros, serem reconhecidos. Uma pessoa regida por Talê deseja ser rei, não no sentido de mandar nos outros, mas no sentido de liderar, de pioneirar, de ser o primeiro num determinado caminho. E como elas agem? Julgam e criticam os outros com frequência. Isso é uma característica das sombras dessas pessoas. Por quê? Porque se acham, na maioria das vezes, superiores. Isso não é maldade, é uma tendência natural do comportamento. Elas estão à frente, então olham para trás e vê quem ainda não chegou lá. E o que elas amam? Desafios. Não aguentam ficar parados num assunto por muito tempo. São ágeis, dinâmicos. Sempre que um problema aparece, eles já querem resolver. Se um projeto finaliza, elas já iniciam outro. No trabalho e na guerra, como elas agem? São pessoas guerreiras, batalhadoras, ambiciosas, têm sucesso em conflitos, seja no tribunal, seja no campo, seja no consultório. O planeta que rege essa constelação é Marte, o planeta vermelho. Marte está ligado a sangue, por isso pessoas com afinidade com Talê podem ser grandes cirurgiões, grandes líderes militares e, no sentido negativo, também pessoas violentas. Depende do trabalho que fazem em si mesmo. Um exercício fascinante para Talê. Moisés não nasceu em Talê, em Áries. Ele nasceu, na verdade, em Dagim, em Peixes. Mas a hora em que ele nasceu era regido por Marte. Por isso, Moshe foi um grande guerreiro. Moisés matou o egípcio, batalhou contra gigantes e a tendência de Talê estava nele, mesmo que ele fosse regido por um outro mazal no seu mês de nascimento. E o que eles gostam? De união. Não curtem solidão. Pessoas de Talê gostam de estar junto da galera, porque líder precisa de povo.
Eles precisam de plateia, precisam de seguidores, precisam de amigos. O lado bom, um dos lados mais positivos é que são pessoas bondosas, gostam de dar, de doar, de serem prestativos. Você pode confiar na amizade de uma pessoa de Áries. Se você precisa de ajuda na madrugada, provavelmente será ela que te ajudará. Mas existe uma grande armadilha para pessoas nesse mazal, o orgulho. Aqui está o ponto mais importante para quem tem afinidade com Talê. Áries. O fogo sobe e com ele também sobe a arrogância. A pessoa de Talê exige reconhecimento. Ela dá para quem retribui a ela com valor. Se você não agradecer, ela deixa de doar. Se você não enaltecer, ela se afasta. Por isso a festa de Pêssar cai exatamente nesse mês. A Páscoa bíblica nos chama para fazer algo. Nela nós queimamos a levedura, o hametz, que representa o orgulho. E comemos matzá, o pão ázimo, chamado de o pão da pobreza, que representa a humildade. Porque este é o tikkun, o conserto de Talê, que é trabalhar a humildade. Aprender a reconhecer o outro e a vê-lo de forma plena. Agradecer, dar crédito. Outra característica forte deste mazal, o dom da oratória. Pessoas de Talê, de Áries, sabem falar, sabem convencer. A letra do mês é a letra Reish, que representa a boca e a fala. Mas, se você não é de Talê, como você deve lidar com uma pessoa de Talê? Se você quer convencer um ariano, não exija, não ordene, enalteça. Chegue com gentileza. Reconheça o que ele já fez e depois faça um pedido. Provavelmente ele irá se abrir. Resumo para quem tem afinidade com Talê. Você é um líder nato. Use isso para o bem, mas cuidado. Seu orgulho pode derrubar você. Busque humildade todos os dias da sua vida. Segundo mazal de Shor, Touro, o persistente que precisa aprender a ouvir. Shor é o segundo mazal na sequência do calendário bíblico. Qual é a energia deste mês? Refinamento. É o mês do Homer, 49 dias de aperfeiçoamento interior. É o mês da cura. O nome deste mês é Iyar, que em hebraico forma a frase Ani Hashem Rofecha, eu sou Deus que te cura. O perfil da pessoa que tem afinidade com Shor, Touro, é o seguinte. Primeiro, são pessoas geralmente com uma tendência materialista. No bom sentido, gostam de conforto, estão conectadas ao mundo físico, com o concreto, com o real, com o material. Gostam de beleza, de comida, de coisas que dão prazer. O planeta regente dessa constelação é Vênus, o planeta do amor, da graça e da beleza. Qual é o elemento de Shor? É o elemento terra. E não é qualquer terra, é o signo mais terra entre todos os outros signos de terra. Mais do que Betulá, Virgem, mais do que Gedi, Capricórnio. O que isso significa? São pessoas pé no chão, práticas, estáveis, seguras e que buscam conforto. Como elas agem? Geralmente são pacientes, conseguem tolerar muito, seguram a onda por muito tempo. Enquanto um ariano explode no primeiro minuto, o taurino vai suportando, até que já não dê mais. O que essas pessoas valorizam? Amizades verdadeiras. Com os escolhidos vão até o fim, são fiéis, mas com quem não gostam, são frios e não escondem isso. Uma mulher de Shor, Touro, se não gosta de um amigo ou do marido, ela não finge. A cara dela mostra isso de forma evidente. Ela é clara, objetiva, sem papas na língua, tem uma comunicação direta e objetiva. E o que eles não gostam? De ser perturbados. Não gostam da bagunça, gostam do seu canto, do silêncio, da sua rotina. Não são fãs de mudanças. Preferem ficar em um lugar seguro, no seu lar, no seu sossego. E a grande força deste mazal é a persistência. A pessoa de Shor, Touro, determina algo e vai até o fim. Não desiste, é contumaz.
Se ela decidiu que vai fazer, acredite, ela faz, mesmo que possa, inclusive, demorar anos para isso. Mas tem uma grande armadilha que também circunda este mês, que é a teimosia. Aqui está o ponto mais delicado deste mazal. A pessoa de Shor, quando decide algo, não volta atrás, mesmo que esteja claramente errada, mesmo que todo mundo diga que aquilo não é correto. Ela vai até o fim, não pede desculpas, não reconhece o erro com facilidade. Isso gera problemas graves, especialmente no ambiente familiar. O pai ou mãe com afinidade com Shor, Touro, exige que o filho faça exatamente o que foi ordenado, do jeito que foi ordenado, sem considerar sequer o sentimento da criança. Ele atropela a emoção do outro, faz porque eu mandei e pronto. Isso não é maldade, é uma tendência natural de comportamento. São pessoas práticas, elas querem que a coisa seja feita na forma técnica, conforme foi prevista, mas esquecem que o outro ser humaninho tem sentimentos. Qual é o tikkun, o conserto para uma alma com afinidade em choro? Aprender a ouvir. Saiba que o outro também existe. Nem sempre você vai ter razão. Antes de exigir, pergunte como você está se sentindo com isso. Porque a teimosia também tem um lado positivo. Quando a decisão está certa, a pessoa de Shor, Touro, é imbatível. Ela persiste até vencer. Não desiste no meio do caminho. Além desta, existem outras características. Por exemplo, pessoas de Shor, Touro sabem lidar com dinheiro. Economizam, não gastam à toa, aplicam em coisas seguras e têm sucesso geralmente nos negócios. Gostam de comer e beber bem, mas precisam se controlar para não passar dos limites. A letra do mês de Iyar, regido pelo Touro, é a letra Vav. 6 lados, norte, sul, leste, oeste, acima e baixo. 6 é o número dessa letra, a matéria que ocupa o espaço. Pessoas de Shor, Touro, estão conectados com a matéria em todas as direções, com aqui e com o agora. Resumo para quem tem afinidade com essa energia. Você é persistente. Isso é uma força enorme, mas cuidado, a teimosia pode afastar você de quem você mais ama. Aprenda a ouvir, aprenda a pedir desculpas. A terra é firme, mas ela também é acolhedora. E por fim, terceiro mazal, o mazal de Teumim, o comunicador que precisa falar a verdade. Teumim é aquilo que você conhece como Gêmeos, que rege o mês de Sivan. Qual é a energia deste mês? A revelação. Foi em Sivan que o povo judeu recebeu a Torá do Monte Sinai. Deus falou os 10 mandamentos. Os céus e a terra, naquele momento, se conectaram. O perfil da pessoa que tem afinidade com a energia de Teumim é o seguinte. Primeiro, são pessoas que amam falar. Têm o dom da palavra, sabem convencer, sabem argumentar. Dariam bons políticos, jornalistas, locutores, advogados. Por quê? Porque o elemento de Teumim, de Gêmeos, é o elemento ar. E o ar é o sopro, é a respiração, é a fala. Quando Deus soprou o espírito da vida no homem, o Targum, o tradutor do hebraico, traduz como espírito falante. A diferença entre o homem e os animais é apenas a capacidade da fala. O planeta regente desta constelação é o planeta Mercúrio. Pessoas de Mercúrio tendem a ser brilhantes, inteligentes, têm apreço pela leitura e pelo estudo e têm amplo conhecimento. A grande força de Teumim, Gêmeos, é sabem de tudo um pouco. Pergunte qualquer coisa para uma pessoa de Gêmeos. Ela vai ter no mínimo um palpite acerca daquele assunto, uma opinião, um conhecimento. Ela lê muito, ela estuda muito, ela pesquisa muito, porque ela é, geralmente, extremamente curiosa. A grande fragilidade de Teumim, no entanto, é que eles tendem a não se aprofundar nos assuntos. A pessoa de Teumim, Gêmeos,
muda de assunto com frequência, está sempre curiosa por uma nova coisa, não tem paciência para ficar num tópico só. Ela sabe um pouco de tudo, mas não é especialista em nada. Isso é a tendência do ar. O ar está em todo lugar, mas não fica parado em lugar nenhum. O símbolo desta constelação é a dualidade. Teomim, em hebraico, significa gêmeos. Duas pessoas dentro de uma mesma pessoa. A pessoa de Teomim, gêmeos, pode ser uma hora Moisés, linha dura, verdadeira, absoluta. E na hora Aharon, pacificador que adora um acordo. Você nunca sabe exatamente com quem você está falando. Isso pode parecer confuso para quem está perto. Uma hora ela fala uma coisa, na outra hora ela fala outra, e nas duas vezes com muita convicção. O lado positivo de Teomim gêmeos gostam de unir pessoas. São bons casamenteiros, apartam brigas, fazem a ponte entre dois lados. E o mês de Sivan é o terceiro mês do calendário bíblico. E o 3 é a ponte entre o 1 e o 2. A pessoa de Teomim, gêmeos, tem esse poder conectar, reconciliar e trazer a paz. Sabem se adaptar a qualquer realidade. Buscam mudanças e não gostam de mesmice. São pessoas bem-humoradas, felizes, agradáveis, brincalhonas, com bom senso de humor, geralmente. A letra do mês de Teomim, do mês de Gêmeos, é a letra Zain. E o valor numérico da letra Zain é 7. Zain representa o martelo, a espada, a batalha. Mas não é a batalha no sentido de briga, é a labuta diária. Pessoas de Teomim não são preguiçosas, são pilhadas, têm espinhas, não param quietas, estão sempre se movimentando. A grande armadilha de Gêmeos Teomim, no entanto, é a mentira e a enrolação. A pessoa de Teomim Gêmeos fala tanto, convence tanto, que às vezes acaba acreditando nas próprias mentiras. Ela pode prometer mundos e fundos e depois mudar de ideia, cancelar compromissos com frequência, dar uma desculpa, depois outra. Isso não é maldade, é a tendência do comportamento, é a tendência do ar. Ele muda de direção o tempo todo, mas para quem está do lado pode ser uma experiência frustrante. Outro ponto. Por brincarem demais, podem ferir pessoas mais sentimentais, especialmente os amigos dos signos de água, signos de Sartã, Câncer, Acravo, Escorpião, Naguim, Peixes, que levam tudo para o coração. O Tikkun, o conserto para Teomim, Gêmeos, controle a sua fala. Antes de falar, pergunte: isso é verdade? Isso é necessário? Isso vai ajudar ou vai machucar? Aprenda a calar a boca de vez em quando, o que é contra a sua essência, eu sei, mas te ajudará a ter relações mais significativas. Como eu devo lidar com uma pessoa de Gêmeos se eu não sou dessa energia? Não espere que ela seja muito física. Homens de Teomim não gostam de muito beijo e abraço. Eles são calorosos com a fala. Vão te dizer palavras boas, mas não espere gestos práticos de carinhos excessivos. Mulheres de Teomim, Gêmeos, são seletivas na escolha do cônjuge, porque o tico e teco delas tendem a não entrar muito em acordo. E tem muito sucesso na área financeira, mulheres regidas por este Mazá. Em resumo, para quem tem afinidade com Teomim, use o seu dom da fala para unir pessoas e não para separar. Seja uma ponte, faça acordos, traga paz, mas tome cuidado com a língua. Ela pode curar, mas também pode matar. E lembre-se, a verdade é melhor do que uma boa mentira. Agora, vamos para uma comparação rápida entre esses três. Vamos comparar esses três perfis. A característica de Talê, Áries, Touro e Teomim e Gêmeos.
esses elementos de fogo, terra e ar, respectivamente. Planetas: Marte, Vênus e Mercúrio. Qualidade principais: liderança, persistência e comunicação. Desafio principal: orgulho, teimosia e mentira. Conserto: humildade, saber ouvir e falar a verdade. O que eles precisam? Reconhecimento, estabilidade e mudança. Essas são as características em comparação. Mas o que eu faço com todo esse conhecimento? Agora que você conhece os 3 primeiros Mazalot, Talê, Shor e Teomim, você deve entender. Agora você conhece os 3 primeiros Mazalot, Talê, Shor e Teomim. Mas qual deles é o seu? Não é tão simples quanto olhar para o signo solar do horóscopo tradicional como as pessoas conhecem. Existe uma maneira correta de saber qual é a sua constelação de nascimento, que leva em conta o seu mês hebraico, o dia da semana e a hora em que você nasceu. E isso é o que nós chamamos de mapa da alma. Então, se você quer descobrir quais desses perfis é o seu, ou se a sua energia está em outro mazal e não é nenhum desses perfis, eu preparei um link especial que está aqui na descrição desse vídeo, onde nós vamos fazer o seu mapa e te ajudar a desvendar parte da missão da sua alma. E mais, isso não é determinismo. Você não é refém de seu signo. Você deve trabalhar para elevar e crescer as suas características. Conhecer a sua tendência é o primeiro passo para dominar a sua alquimia pessoal e o seu caminho espiritual, não para ser dominado por ela. Existe um valor para você adquirir o seu mapa, mas eu tenho certeza que este valor é acessível a você. Então, se esse conteúdo fez sentido, compartilhe com alguém que precisa entender a sua própria natureza. E me acompanhe nas próximas aulas, porque nós vamos falar no próximo vídeo sobre Sartã, Ariê e Betulá, Câncer, Leão e Virgem. Se inscreva no canal, ative o sininho e descubra a sabedoria que a Bíblia deixou nos céus e os homens esconderam. Até a próxima.